E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast Em Frente. Não, peraí que eu fechei o olho na hora de começar. Você quer que eu dou a introdução? Eu posso dar pra você. Não, vai não. Hoje vamos começar de um jeito diferente, que o podcast é diferente. E aí, gente, tudo bem? Hoje não tá dando não, hein, gente? A few moments later. Fala, galera, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast Em Frente. Que prazer imenso ter sua companhia aqui conosco no nosso canal. Olha, desde cedo já dá a sua curtida aí, comenta, compartilha, participa conosco aqui, que a gente gosta da parceria, da participação sua aqui no nosso podcast Em Frente. Hoje eu tô com as minhas duas parceiras aqui, Gisele e Aline, minhas especiais aqui do nosso podcast Em Frente. A Gisele é um pouco mais especial. É verdade. Isso você tem razão, Aline. Mas o assunto hoje é bacana demais também, né? Nós vamos... Primeiro dar o seu oi aí pra galera. Olá, Aline. Pessoal. Mais um prazer estar aqui de novo, né? Tô vindo muito aqui, né, gente? Aí eu espero que venha sempre, né? Com certeza. Mas é um prazer estar aqui com vocês, principalmente hoje, que é um dia diferente, né? Isso mesmo. É um amor. Olá, gente, tudo bem? E hoje a gente quer aí um favor especial. Comentem aí o que vocês acham sobre o assunto que a gente vai falar aqui, porque nós queremos muito saber a sua opinião. Com certeza, você já ao sair de um culto, né? Ao sair de um evento, de uma convenção, de sair de qualquer evento, você já saiu falando da pregação que você já ouviu. Eu não, você nunca? Eu já. Nunca. Várias vezes. Esse podcast pode ter ironias, por favor, explica. Eu gostei da pregação, eu não gostei da pregação, esse é o tipo de pregação que eu gosto de ouvir, esse não é o tipo de pregação que eu gosto de ouvir, né? E o assunto hoje, aquilo que nós vamos conversar aqui, né? Vai ser um bate-papo mais descontraído, né? Vai ser qual o tipo de pregação que você gosta, né? E aí nós vamos opinar, né, sobre isso. Eu acho que vai ser bacana. Então começa, Renan, falando pra você quando é uma boa pregação, quando você sai assim e fala assim: essa pregação foi boa. Que pregação boa. Por que você fala isso? O que você leva em conta? Bom, olha, eu particularmente, apesar de ser um ético, de gostar de extrair o melhor de cada pregação, o tipo de pregação que eu gosto é o tipo de pregação expositiva, né? Eu gosto daquela pregação que tem um viés totalmente bíblico, né? Quando o pregador pega o texto, esmiuça o texto, né? Para mim, pregação boa é aquela que o pregador lê o texto, explica o texto e aplica o texto. E é bem o perfil de pregação que ele tem, né? Exato. É o jeito que eu gosto de pregar, né? Mas eu já ouvi o Hernan Dias Lopes falando que uma boa pregação tem essas 3 coisas aí. Exatamente. Ele aprendeu comigo. Digo, eu aprendi com ele. Tá, e assim... Não, mas pra te falar a verdade, a primeira vez que eu vi isso foi na EB, na Escola de Estudos Bíblicos que a gente fez. Né? Foi a primeira vez que eu... porque é o seguinte, o estilo de pregação que eu tenho, que eu prego, foi algo que eu montei, né? Como eu falei já no outro vídeo, né? Tem um vídeo que a gente gravou mostrando como eu monto as minhas pregações. Foi durante o tempo, sabe? Eu tive várias aulas com vários bons professores de homilética, hermenêutica. Então, juntando todo mundo num pacotão, eu desenvolvi o meu tipo de pregação, né? Tá, mas o tipo que você gosta de pregar é o que você gosta de ouvir? Sim. Então tá, e você, Aline? Eu gosto de uma pregação mais leve, mais didática. E gosto de pregações que tem uma veia mais bem-humorada, assim. Eu acho que o bom humor, isso pode ser até uma polêmica, mas eu acho que ele traz uma didática diferente para o momento da pregação. É claro que nem sempre a gente vai conseguir incluir o bom humor. Alguns assuntos são mais sérios, exigem um pouco mais de seriedade. Às vezes a gente precisa, por exemplo, de uma exortação. E aí não vai caber tanta brincadeira, tanta coisa engraçada assim para colocar no contexto. Mas... o que eu percebo é que quando você pega isso aí que o Renan tá falando, pega um texto bíblico, uma coerência
com base no que você está falando ali no texto e consegue aplicar junto a isso exemplos do dia a dia, eu acho que pra mim é o perfeito. Ou seja, pegar lá aquele contexto que a gente tá lendo, trazer todo o sentido daquele texto para o nosso dia a dia. Eu acho que uma pregação pra mim boa é essa, porque ela traz mais lucidez pra gente, ela simplifica a informação e ela edifica de uma forma mais real, mais realista, mais prática. Então, eu vou um pouco além. Antes de você falar qual que é o tipo de pregação que você gosta, eu vou um pouco além. Pra mim, uma pregação sem isso, uma pregação sem a aplicação, ela não é uma pregação completa. Isso é uma coisa que me incomoda muito, gente. A pregação... Hoje, é importante a gente falar aqui, né, Renan? Que hoje a gente tá num bate-papo sobre opiniões. Isso, são opiniões nossas, tá? Pessoais. Você pode deixar a sua aí também, exato. fica à vontade. Por favor. Mas tem a gente vê muito dentro das igrejas, assim. Eu cresci num ambiente que via isso com bastante frequência, de pegar um trecho isolado e fazer uma pregação que não tem nada a ver com o que tá ali, entendeu? Com um contexto totalmente diferente, pegando uma frasezinha que tá ali e levando para um outro sentido totalmente nada a ver. E a gente não leva isso tão a sério, mas hoje eu acredito que as pessoas estão mais interessadas e até mais abertas para o conhecimento, mas alguns anos atrás, tudo que você falava em cima de um púlpito era catado pelos irmãos. Então, às vezes, tinha muitos irmãos que não sabiam ler. Ainda temos, né, os mais velhos. Então, eles levam muito a sério tudo aquilo que está sendo falado ali. E isso cria uma linha de pensamento massiva, totalmente contraditória com o que deveria estar sendo ensinado ali, né? Entendi, mas vamos voltar um pouquinho antes, então. A sua opinião. Não, mas calma aí, antes da minha opinião, tem um trem que a pouco que eu ia falar. Mas antes de você dar a sua opinião, eu também queria que você guardasse 2 pontos pra gente abordar um pouco mais. Essa questão do bom humor. Do bom humor. É isso eu aí acho que a gente pode pontuar. Isso, eu acho que a gente pode pontuar isso. E a outra é a questão de que se é só do altar que a palavra de Deus deve ser estudada. Né? Eu acho que isso estudada ou pregada? Pregada. Tá. Estudada e pregada. Eu acho que as duas coisas. Tá. Mas dê sua opinião. Qual é o tipo de pregação que você gosta, meu amor? Tá, vou dar minha opinião, depois eu ir na piada. Tá. Mas antes Não faça piada, porque eu não sou boa piadista. Isso, antes de você entrar na piada, eu preciso falar algumas coisinhas. Mas pode dar sua opinião primeiro. Vai. Tá bom. Pra mim, uma boa pregação tem a ver com o texto bíblico. Eu pessoalmente, quando eu saí falando, que palavra foi essa? Eu gosto daquela muito fiel ao texto, que entra na questão expositiva também. Eu gosto quando vem, lê o texto, explica o texto, traz o contexto daquele texto e vai aplicando. A aplicação, pra mim, ela não precisa ficar toda pro final, não. Eu gosto quando vai fazendo versículo por versículo mesmo. Tipo assim, foi lá, leu ali um trecho, explicou o trecho e já trouxe uma aplicação em cima, pra gente também não se perder. Porque senão chega lá no final, você já nem sabe mais o que tá no início. Eu gosto disso. E eu acho importante. E eu vou falar pra vocês uma coisa que eu presto atenção. Eu amo ver o pregador subindo com esboço. Porque aí eu sei que preparou. Agora, quem sobe lá sem nada não, porque geralmente sobe com o celular, porque a Bíblia hoje em dia não sobe mais só. Mas eu já me surpreendi, tem gente que pega o texto bíblico e consegue desenvolver uma linha de raciocínio do início ao fim. Eu já vi pregadores fazendo isso que eu falo, como que essa pessoa guardou tudo na Mas cabeça? aí esse aí eu já vou olhar assim. Eu já olho assim pra ele e falo assim, será? Se for bom, vai me surpreender. Aí eu dou o braço a torcer pra ele. Mas geralmente, quando eu vejo a pessoa sem nada na mão, eu falo, o que será que vai ter hoje? Então, assim, eu gosto disso. Pessoalmente, não tô dizendo também que todo mundo que sobe sem nada faz uma pregação ruim. Mas a primeira coisa é aquele negócio. A primeira impressão que dá um medinho. O que também não significa que você não escreveu e não preparou. Vai que ele é bom de memória. Eu não sou. Então, talvez por eu não ser, a gente acaba medindo o outro muito por nós. Então, assim, eu já vi algumas pessoas subindo em púlpito sem nada e aí acaba fazendo isso. Lê um versículo, na hora que você vê, tá contando a história da vida dele e cadê o versículo que ele leu? E na hora que você sai, você fala assim, o que foi dito hoje? Aí eu não gosto, não. Mas é a minha opinião. Isso é um ponto que eu acho que uma boa pregação tem que ter. Ela tem que edificar
de alguma maneira, porque existem também os movimentos espirituais que às vezes, né, eu falo isso porque eu vim de uma igreja muito pentecostal em que muitas vezes o culto pegava um fogo, mas se você perguntasse o que o pregador falou, ninguém sabia falar. Na segunda-feira você não conseguiria colocar em prática o que foi ensinado. Porque eu acho que a palavra que mexe no nosso coração, ela fica ali ressoando por alguns dias. Sim. Você leva, você começa a adotar aquilo pro seu dia a dia. Então, como assim? Você vem pro culto, você gastou um tempo ouvindo uma pessoa e não conseguiu absorver nada daquilo. Pois é, aí que tá. Quando eu saí da igreja e falei assim, essa foi uma boa pregação, a princípio eu olhei tudo isso que eu falei. Só que aí, depois, pra eu saber se é uma boa pregação de fato, aí entra nisso. Houve mudança essa semana? Essa palavra continuou ecoando? Ou ela já passou? Aí ela também já deixou de ser boa, né? Uhum. E agora, a gente pode falar sobre a piada? Um minutinho. Eu preciso falar dos nossos amigos que nos apoiam aqui, né? É muito importante falar dos nossos amigos que nos apoiam aqui. Dentre eles, o nosso amigo Adriano, da Autoescola do Adriano. Alô, meu amigo, aquele abraço pra você, que sempre nos acompanha aqui. O Adriano é um camarada, gente fina demais. Além de tudo, um excelente profissional. Você que quer realizar o sonho de tirar a carteira de motorista, essa necessidade que é hoje, também procura o nosso amigo da Autoescola do Adriano, tá aqui no Dom Bosco. Com certeza você vai aí ter uma excelente experiência de tirar sua carteira com ele, tá? Tem um QR Code aí, também tá no link aí na descrição, você pode entrar em contato direto com o pessoal aí, tem tecnologia, tem uma coisa especial lá, o Adriano até falou pra nós que fez um curso de psicologia outro dia aí. É a cara dele. Nossa, mas isso faz muito sentido pra lidar com o nervosismo do aluno. Isso. Então Nossa, é o nosso legal. amigo, você pode procurar ele, eu tenho certeza que você vai ser bem atendido, tá ok? Sim. Não, é porque a Aline colocou aí que ela gosta de uma pregação com humor. Eu gosto. Tá, então, piada no púlpito, pode, Aline? Não, pegar uma piadinha isolada já... Não acho. Não, mas uma piada dentro ali. Acredito que sim. Dentro do contexto que está sendo falado, eu não vejo isso como problema. Porque... Gente, a comunicação, por que não? Porque eu acredito muito que a comunicação, ela tem muito a ver com o que o outro entende do que você está falando. E para que o outro consiga entender o que você está passando ali, transmitindo, precisa de ter uma empatia, um ponto de conexão, um lugar comum em que as pessoas vão se identificar e vão parar para se abrir para te ouvir e conseguir associar tudo aquilo que você está trazendo para elas. Então, eu acho que o bom humor, digamos assim, não a piada em si, mas o bom humor, trazer uma leveza na hora de ensinar, pode quebrar algumas barreiras na hora de se comunicar. Eu ouvi um negócio semana que eu gostei. Justamente estavam discutindo sobre essa questão aí de piada no púlpito, pode, não pode. Aí o cara vira e fala assim, se o cara for bom no humor, se ele tiver humor de verdade, faça. Agora, se não não força não que destrói tudo. Porque tem muito disso também, né? Do perfil da pessoa, né? Alguns são mais melancólicos, mais dramáticos. Mas eu acredito sim que é um recurso que quando a pessoa é boa, principalmente, concordo com isso. Porque, de fato, se for uma pessoa... vamos supor que eu sou uma pessoa super séria, no meu dia a dia eu não tenho o hábito de fazer piada. Não faz sentido subir no púlpito pra fazer piada. Não faz. Tem que ser da sua personalidade, né? Entendi. Olha, permita-me sistematizar isso. Lá vem. É pra ser um papo leve. Eu acho, minha opinião, tá? Eu penso assim, que pode ser utilizado o bom humor, mas pra mim tem lugar. Pra mim tem um lugar na pregação, eu quero dizer. Não que não possa ser usado em cima do púlpito. Pra mim tem lugar na pregação. Eu não acho que você, quando você estiver desenvolvendo o texto, por exemplo, é o lugar de você colocar uma piada em cima. Pra mim, o bom humor ele tem que ser usado na introdução, no momento da analogia ali, né? Você vai usar, às vezes, algum recurso, alguma coisa para ilustrar, pra introduzir o assunto. Isso. Eu acho que esse é o lugar, minha opinião, né? Deixa de vocês, mas... eu tenho mais uma. E aí é pra vocês dois. Que vocês dois são musicais. Sim. Eu não sou, gente. Eu não sou nada musical. Mas é porque, né?
Quem me conhece sabe. O que acontece, gente? Eu conheço. Aquele fundinho ali, enquanto se prega no teclado. O que vocês acham sobre... Eu vou dar minha opinião, porque pra não falar assim que eu só joguei pra vocês e caí fora. Tá, por favor. Quando eu estou pregando, eu não gosto. Não gosto mesmo, eu já falo... Eu chego com educação para as meninas e falo, não, pode descer, não precisa não. Porque me distrai. Enquanto eu tô pregando, se eu ouvir o retorno da minha voz, eu já fico... Você sabia disso? Você sabia? Ela vai pro sonoplasta e fala assim, baixa meu retorno. Eu falei, não, já tive um problema com isso uma vez, fazendo live, o pessoal, tá baixa a voz da Gisele. Aí eu fui lá no sonoplasta e o sonoplasta falou assim, eu não posso aumentar a voz da Gisele, ela me intimou. Aí eu falei, não, pedi com educação, mas é fato, me atrapalha me ouvir. E uma música de fundo me atrapalha ainda mais. Aí, agora eu vou dar opinião quando eu estou ouvindo a pregação. Tem dia que eu não me importo, mas tem dia, às vezes, que me distrai, sabia? Eu sabia. Fala a verdade, me dá distrai. Dá. Eu, como tecladista, que às vezes me solicitam que eu faça isso, eu faço em obediência e respeito, porque eu sei que tem gente que gosta desse ambiente. Mas, particularmente falando, eu não consigo prestar atenção no que está sendo falado. Enquanto você está tocando. Porque aí a cabeça está em outro lugar. E eu fico preocupada, porque se eu estiver errando, por exemplo, as pessoas vão distrair. Se eu estiver fazendo um fundo que é muito característico de uma música, as pessoas vão começar a cantar aquela música na cabeça. Sim. E aí elas vão distrair. Sim. E se estiver muito alto, o pregador vai distrair. Então eu tô pensando em tudo isso enquanto eu tô lá tocando. Aí, coisa que a gente que não é musical não faz ideia, que passa isso tudo na sua cabeça. Exato. Então, assim, eu particularmente optaria por não ter para ser um foco de atenção ali na palavra. Mas, por exemplo, no momento ali final em que a pessoa está fazendo ali o apelo, a chamada para a oração, aquele chamado para o quebrantamento, aí eu já acho que cabe muito melhor. Já é mais coerente com o ambiente. Mas tem pregadores que eu não fico incomodada. Não é uma coisa que me incomoda ter na pregação se eu estiver ouvindo. Mas eu, como musicista, né? Isso. Se eu estiver sentada e a pessoa estiver tocando ali uma música que eu vou conhecer, provavelmente minha cabeça vai devagar e vai desviar, né? E vai começar a cantar aquela música na mente e eu vou distrair. Acontece muito, e eu evito fazer isso quando eu tô tocando, para as pessoas não terem esse problema de distração também. Você que é músico, então, o tecladista aí, ó, que vai fazer fundinho na hora da pregação, não vai começar a solar lá o impressionante amor de Deus atrás do pregador, que você vai tirar a atenção dos outros, né? Você não deu sua opinião. Não vai fugir, não. Eu, como pregador, pra te falar a verdade, gosto muito daquele costado ali no fundo. Gosto. Daquele o quê? Os gaúchos vão me entender. O povo do sul lá vai me entender. Aquele costado, aquele fundinho musical, aquela ajuda ali, aquela parceria. Eu gosto. Assim, até sei que as pessoas que estão ouvindo, os ouvintes, né? Alguns vão gostar e outros não vão gostar. Normalmente quando eu peço é pensando em mim, confesso. É pensando que eu gosto do fundo. Então, assim, não vejo problema, não. Só vejo problema, como a Aline falou, isso sim me incomoda. Quando aquela pessoa que está fazendo fundo, ele toca algo muito característico de uma música. Porque automaticamente você vê até algumas pessoas que começam até a cantar lá no banco. E eu, por ser sério, musicista gente? também... Já viu isso? Já vi. Uau! Já, não. É natural. Porque acaba que a música te leva, né? Principalmente se é uma música que você tem uma certa afeição por ela, então... Agora, você quis sistematizar as coisas. O que vocês pensam de pregações muito sistemáticas, com muitas terminologias, do grego, que do não sei o quê, que do estudioso tal? O que vocês pensam sobre esse tipo de pregação? Cabe dentro do estilo de pregação que vocês gostam? Uau! Então, cabe, mas assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Tá? Tem que ter um equilíbrio. Eu não acho que a pregação inteira tem que ser... Penso eu da seguinte maneira: você, pregador, quando você está preparando a mensagem, você pode pesquisar quantas palavras no grego você quiser, ou no hebraico. Mas não cite isso na pregação. Nossa, é muito chato. Eu acho o seguinte, existem palavras-chave que eu acho legal. Você trazer o significado
E às vezes até o significado vai fazer muito sentido pro que está sendo ensinado. Aí nessa situação é legal você trazer uma informação legal. Eu e a Gisele mesmo, nos últimos anos, nós compramos materiais, né? Para fazer com que as nossas pregações, os nossos estudos, nós somos líderes de estudo bíblico, então os nossos estudos ficassem um pouco mais ricos assim em relação ao conhecimento, né? Então, eu penso da seguinte maneira: você vai notar que toda pregação minha tem lá uma citação de uma palavra no grego ou no hebraico, dependendo se eu estou pregando no Novo ou no Antigo Testamento. Você coloca mais. Eu não coloco. É muito difícil eu colocar. Normalmente, uma sempre tem. Uma sempre tem. Agora, eu pesquiso várias. Eu pesquiso várias. Ele não faz esboço sem a palavra-chave do lado. Só que eu pesquiso várias, só que eu não cito elas durante a pregação. Mas te ajuda a trazer uma... Eu já coloco aquilo na explanação do Você já texto. traz a resolução da palavra ali no texto. Sem citar ela. Ó, essa palavra aqui no grego é tarará. Né? Eu não faço isso. Uma ou outra vez. Quando eu acho que é muito importante citar aquela palavra, aí eu faço. Eu não uso muito como recurso durante a pregação. Eu também, se é um texto assim que eu tô numa dúvida, será que ele quis dizer isso aqui mesmo? Eu tô pensando errado. Aí eu vou pesquisar a palavra no original. Mas pra mim, durante o estudo. Agora, quando alguém está pregando e traz algumas palavrinhas assim, são aquelas muito legais, interessantes. Você fala, nossa, eu não fazia ideia. Eu gosto de ouvir. Eu não faço, eu nem sei porque eu não faço. Acho que é porque eu tenho medo de falar errado a palavra, não sei, falar alguma besteira. Só mas ouvir eu Google, gosto. Você coloca a palavra lá, coloca o idioma grego e pede pro Google falar a palavra. Fica tirando sarro da minha cara, porque eu não sou tecnológica. Sim. Mas o significado da palavra, nós temos um recurso muito interessante que é a Bíblia Palavras-Chave. Né? Essa Bíblia, ela já vai trazer no eu tô dando mais valor para a Bíblia. Então, ela vai trazer as palavras-chave do texto. Por isso que o nome dela já é palavra-chave. Né? Ela vai trazer as palavras-chave para o entendimento daquele texto. E essas palavras, ela dá o significado no grego e no hebraico. Eu amo quando o pregador é professor. Eu gosto desse casamento. Você tem essa tendência. Eu gosto disso. Também gosto. Porque o professor traz a didática. Então, ele sabe que em alguns momentos ele tem que... Vocês usam isso? Agora eu lembrei de uma coisa. Porque, assim, como eu estudei comunicação, a gente aprende um monte de recursos para prender a atenção das pessoas. Então, às vezes você fala um pouco mais alto, outras vezes você fala um pouco mais lento, outras vezes você fala mais rápido. Às vezes você abaixa o tom de voz, justamente para trazer essa dinâmica para a hora da oratória. Já fiz de propósito. Já fez? Já fiz. Porque assim, eu tenho aquela tendência a ser mais linear nas minhas pregações, porque eu tenho uma tendência muito mais a professora do que pregadora. Né? Profissionalmente eu sou professora. Então, assim, eu acabo que eu me deixo levar muito por este meu lado. E aí eu já percebi algumas vezes durante a pregação que eu tô sendo muito linear. Aí eu falo, opa, tem que dar uma acordada aqui no povo, porque senão eu vou perder a atenção. Tem que dar umas rajadas, né? Não é pra tanto. A gente tem um testemunho de um amigo nosso que foi levar uma equipe de Jocum numa igreja para fazer um prático lá de final de semana, e a igreja era dessas da rajada, né? E ele, o pregador linear, né? Daqui a pouco o irmãozinho sobe, cutuca ele e fala assim, irmão, você tem que dar umas rajadas de vez em quando. Uma coisa que eu não gosto, é um recurso, eu não gosto de usar, quase nunca eu uso. Eu sei que ela ele usa, ele já até sabe o que é, mas eu detesto quando o pregador me manda fazer isso, então eu não mando ninguém fazer. Fala pro irmão do lado. Nem. E é um recurso. É um recurso interessante, mas eu não gosto. É um recurso e eu faço assim... Como a Gisele falou, eu sistematizo muito bem a minha pregação. Eu tenho lá o meu esqueminha todo que eu sempre uso nas minhas pregações. Então, eu tenho aquela frase de efeito na minha pregação. Então, assim, se o cara esquecer da palavra no grego que eu falei, eu não me importo. Mas aquilo que é não só a frase de efeito, mas o princípio principal que eu quero trazer com aquela pregação, a pessoa vai gravar. Mas você gosta de falar pro irmão do lado? Não me importo, não. Você gosta, Aline? Também não é um problema. Então eu sou chata. Mas eu acho cansativo. Eu acho que, por exemplo,
tem pregador que faz isso o tempo inteiro. Isso é muito Não, chato. eu faço talvez umas 2 vezes no máximo. Não, vai ser muito difícil eu fazer. Não vou falar que eu nunca fiz, mas é uma coisa muito difícil de eu Vocês fazer. estão falando de recurso, eu lembrei, sabe, de quem? Do Flaviano, quando ele trouxe uma pregação, que era, ele explanou um salmo, e aí ele trouxe, agora que vocês falaram, eu lembrei, trouxe termos técnicos, só que ele trouxe uma apresentação de slides. Eu amei, porque eu sou uma pessoa que eu sou visual, eu preciso entender as coisas vendo. E aí ele explicava, era um texto um pouco mais complexo, se eu não me engano, e aí ele trouxe a explicação do texto de forma muito didática por ser professor e trouxe a apresentação de slides. Eu achei incrível, eu falei, nossa, muito boa essa palavra, porque de fato eu consegui absorver tudo que ele estava ensinando. Eu gosto dele pregando também. Sim. Algo que eu acho legal também é na hora da leitura do texto bíblico. Se você reparar, eu quando vou ler o texto bíblico, eu faço uma leitura muito clara e pausada. Eu capricho na leitura. Eu capricho na leitura do texto bíblico, eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque é o tipo de pregação que eu gosto, não só de ouvir, mas de trazer. É aquela onde o texto vai ser a figura principal, o foco principal. Amor, só um minutinho. E eu sou professora de criança, né? Então, às vezes, eu tendo até a mudar a voz durante a leitura. Fala mais sim. Então, assim, lembre-se, gente, nós estamos dando opiniões aqui baseadas naquilo que a gente gosta. E dê sua opinião. Isso, não é naquilo. A gente não está dizendo aqui que o nosso jeito é o certo e os outros são todos errados. Não é isso. Tá? A gente tá falando do que a gente gosta de ouvir e o que a gente gosta de fazer. Até porque tem perfis diferentes demais dentro da igreja. Tem gente que é pentecostal. Eu sou super visual, então quando eu tô vendo o que estão me ensinando ali, eu vou absorver muito mais fácil. Entendeu? Tem gente que se não tiver uma coisa mais aleluia, glória a Deus ali no meio, não vai absorver. Porque pra ele vai estar frio, vai estar distante a pregação, ele precisa desse Aí ele vai falar que a pregação foi ruim. Aí vai falar, não, a pregação mas aqui, ruim, a Aline teve uma tá rajada. fugindo. Uma rajada, ficou rajada. Mas ela pregou outro dia e eu pedi bis, viu? A Aline também Fala prega. pra nós, Aline, fala pra nós. Como é que foi a sua experiência, hein, Aline? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Fala aí, como é que foi a experiência? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar. E eu já falei, já dei aula, já falei em público em outras situações, no trabalho eu falo muito, na rede social já falei muito. Então, não foi uma coisa assustadora pra mim. Mas o peso da responsabilidade que eu senti a semana inteira foi muito, muito grande. Porque eu senti mesmo um temor, tipo, eu preciso levar algo que vá de fato edificar as pessoas. O nosso pastor me chamou, me pediu pra trazer a palavra, era Dia das Mães. E de uma forma aleatória, nós estávamos conversando, eu estava contando para ele algumas experiências e ele me dando alguns conselhos. E ele falou, Aline, eu vou trazer quero uma pessoa comum para pregar no domingo. Eu, legal. Ele, pode ser você. E aí eu falei assim, vou aceitar o desafio, porque é uma coisa que eu gosto de fazer naturalmente. Então, vou aceitar esse desafio. Então, durante a semana, eu me preparei demais. Eu sentei várias vezes, fiz o esboço várias vezes que eu ia falar, apesar que a minha palavra foi mais um testemunho. Eu não me senti segura de, por exemplo, de explanar muito sobre o texto, de ter medo de ter falhas ali por não dominar muito o texto que eu ia trazer. Então, eu fiquei um pouco com esse receio. Mas com base no que eu já tinha lido sobre as cartas de Paulo, com o que eu queria trazer, eu fiz esse vínculo do texto da carta de Paulo, que falava sobre perdão, sobre suportar uns aos outros, com o testemunho que eu ia trazer ali, que era relacionado ao Dia das Mães. Sim. E aí eu também fui na minha mãe, falei com ela, mãe, vou te expor um pouco. Posso? Vamos fazer o filtro aqui, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Aí ela, não, fica à vontade, porque é uma coisa que pra gente é muito comum no dia a dia. A gente fala muito sobre o que aconteceu, né? Que a minha mãe, no início da gravidez, ela sofreu depressão pós-parto. Enfim, não vou contar tudo, mas assim, só pra contextualizar pra quem não tava aqui no dia. Ou pra quem não conhece a nossa igreja. E aí eu fui dar esse testemunho sobre como foi a experiência da maternidade dela, que não foi uma maternidade assim tão feliz, né, no início e tal, e como a gente superou e passou por cima disso. Então, eu achei que seria um tema apropriado, porque o pastor me direcionou, ele falou, Aline, você vai falar sobre experiência com sua mãe, ele não sabia de toda a história, todo o meu testemunho, mas eu senti que era algo de Deus também, porque às vezes é um momento assim que a gente percebe assim, estou pronta para falar sobre esse assunto, sabe? Entendi. E eu falei assim, ó,
é o momento de contar esse testemunho. Então, eu trouxe mais um testemunho, por ser minha primeira vez, eu fiquei um pouco insegura de trazer uma pregação. Tava Renan, Gisele lá embaixo. Quem tava ali embaixo? O pastor. Aí é complicado, gente, a pressão era grande. Ó, vou fazer quando eu vi o Marcos Paulo lá embaixo, quando eu ia pregar. Não, quando eu ia pregar, eu via ele, Meu Deus, será, Jesus? Não, eu já enfrentei Marcos Paulo e Flaviano, não é mesmo? Tá vendo? Não, mas a questão que você falou que eu acho interessantíssima aí, porque a gente tá aqui falando, gente, é óbvio, uma pregação, ela tem que estar direcionada pelo... Mais do que tudo isso que a gente falou, direcionado pelo Espírito Santo, ela tem que estar debaixo de oração. Por quê? Porque o temor é fundamental. E eu lembro a primeira vez que eu preguei, você não perguntou, mas eu vou falar. Foi lá na sua igreja, lá no sul. Você viu? E o que acontece? Eu lembro que eu me tremia todinha antes. A esposa do pastor dele foi orar comigo, de tanto que eu tava tremendo, assim. Porque, assim, tem esse peso, essa responsabilidade. Você não tá levando um artigo de alguém. Você tá levando a palavra de Deus para as pessoas. Exato. E você sabe que aquilo ali vai transformar vidas, que aquilo ali vai, gerar uma mudança através do Espírito. Então, esse temor, ele é importantíssimo. Independente do estilo, disso e daquilo outro, quem sobe no púlpito, ele tem que ter esse temor do Senhor. Porque o que ele tá fazendo não é qualquer coisa. Ele não tá dando uma palestra. Ele tá pregando a palavra de Deus. Então, isso é, assim, o fundamental. Crucial, né? Isso. O que a gente tá pondo aqui são só os estilos que a gente gosta, que a gente não gosta tanto. Testemunho. Você falou de testemunho. Ter consciência dessa responsabilidade, porque é uma responsabilidade. E o pregador que fala muito de si no púlpito, vocês gostam? Peraí, segura aí. Tá, você tá fazendo segurar, hein? Tanto aqui. É porque se eu não entendo vocês não deixam falar dos patrocinadores, gente. Esse vai ser o primeiro episódio. Deixa eu falar dos nossos amigos, são importantes, muito importantes para nós. A Fixar Parafusos, nossos amigos parceiraços aqui do podcast em frente, estão ali na linha de trem do Alterosa, parafusos, ferramentas, químicos, abrasivos, você encontra tudo ali na Fixar Parafusos, com excelente atendimento, claro, com certeza. Você encontra até eu por lá, como eu sempre digo. É isso mesmo. Também os nossos amigos da Brigada Betim. Eu deixei passagem, desculpa. Você encontra ele pra vender pra vocês. Ele não tá vendo. Os nossos amigos da Brigada Betim, você que quer realizar aí o sonho de ser um herói na vida real, quer fazer um curso de bombeiro civil profissional, brigadista profissional, socorrista, e agora com novidade, né? Uma novidade muito bacana, vai começar daqui uns dias, né? Dia 8. Isso, vai começar dia 8, Bombeiro Civil Mirim. Bombeiro Mirim, tá? Então, se você, pai, mãe, quer tirar aí o seu filho da frente das telas, quer ensinar algo bacana pra eles, vai ter matérias como combate a armadilhas na rede social. Aqui quem vai dar aula, ó. Combate a armadilhas na rede social. A Aline é especializada nesse tipo de assunto. Tem assuntos como educação financeira, vai ser bacana demais. Segurança na água. Isso, segurança na água. Vai ter todo, né, o material aí do bombeiro, mas com esses acréscimos aí que eu acho que é muito interessante, não é? Tá, então me digam, gente, e aí? Vocês gostam de pessoas que contam muito sobre si em cima do púlpito? Vai, Aline. Então, isso pra mim não é um problema, porque o meu pai, eu cresci vendo ele fazer muito isso. Ele usava sempre o testemunho da nossa casa, sempre falava, mencionava, e quando eu era pequena me incomodava muito. Mas hoje eu vejo que quando você tem essa liberdade de se expor, demonstra que você tem ali, de fato, liberdade, você tem ali, você está sendo ali seguro no que você está passando, você está passando uma verdade de fato. O que me incomoda às vezes é a pessoa que é perfeita demais, às vezes a vida é sempre perfeita. Então, irmãos, a Bíblia ensina que tem que fazer isso, eu sou isso e isso. Eu faço isso. Eu faço isso lá na minha casa, a gente é assim. Então, assim, quando você tá sempre se afirmando lá no altar, usando não sua história, porque nós temos nossas histórias edificantes. Todos nós passamos por testemunhos que podem edificar outras vidas. Eu recebi alguns feedbacks do dia que eu trouxe esse testemunho da minha mãe, de pessoas que viveram a mesma situação. Então, eu acredito que foi edificante e que foi válido trazer aquela história. Mas, assim, se a pessoa está usando ali o texto bíblico só para se afirmar e para
arrotar santidade, aí eu já não... Entendi. Não cabe. Eu penso assim, por exemplo, a pregação da Aline foi um bom exemplo para mim de um equilíbrio. Né? Por quê? Porque você trouxe texto bíblico e trouxe o testemunho e foi numa data propícia para isso, o Dia das Mães. Então ela trouxe o testemunho ali de uma experiência com a mãe dela. Eu achei assim sensacional. Agora, eu penso que o exagero desse recurso ele para mim é totalmente falho. Eu já tive vontade inúmeras vezes. Aí talvez um erro meu, com certeza um erro meu, eu tive vontade de ir embora. Porque o camarada não abriu a Bíblia. Não existe isso, gente. Pra mim não existe. Não. E, novamente, é a minha opinião. Não é uma regra, não. Mas é a minha opinião. Pra mim, Renan, não existe isso. Pregador que não abre a Bíblia pra pregar. É estranho mesmo, né? Eu já tive em situações onde o camarada não abriu a Bíblia. Só falou da vida dele. Teve só isso, você entendeu? E não era um culto normal. Então, assim, gente, não faz sentido. Por exemplo, no Dia das Mães, se você só tivesse contado a história sua e da sua mãe, pra mim tava perfeito. Mas você não fez isso. A Aline abriu a Bíblia, falou do texto bíblico, trouxe o entendimento ali do texto bíblico e contou ali o testemunho que foi muito bom. Mas era um momento específico, né? O Dia das Mães. Eu acho que é propício pra isso. Mas quando há somente essa coisa de falar do eu não sei se eu gosto muito, não. Acho que não curto, não. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser um ponto de vaidade. Às vezes, isso eu aprendi com meu marido. Quando a gente tá ensinando alguém, eu passo... Calma aí, repete sua frase. Eu aprendi com meu esposo. Que a gente tem que vigiar mesmo na forma como a gente vai ensinar o outro. Porque a forma como a gente fala, se a gente fala, olha, eu estou fazendo assim, você não está fazendo dessa forma. Pode ser arrogante e não vai edificar a pessoa que está ouvindo aquilo ali. O ideal é que a gente aconselhe dando exemplos e dando também um parecer que de fato não é fácil. Não é porque foi fácil pra mim que vai ser fácil pro outro. E não é porque deu certo comigo que vai dar certo com você. Tira muito aquela coisa de que a palavra também foi pra mim. Exato. Ela foi pra mim em primeiro lugar antes de ser pro outro. Isso. Quando você só fala isso, eu faço isso, tá? Entende? Tira aquela coisa de que a palavra... É um absurdo o crente que não jejua. Gente, não é fácil jejuar. Entendeu? E algumas pessoas se posicionam como se fosse... Não, é um dever cristão nosso. Nós sabemos, nós precisamos buscar viver em santidade, buscar viver em jejum, em oração. Mas aí a pessoa, porque ela já chegou num nível que ela consegue ter uma rotina mais eficiente de jejum e de oração, olha já pro outro, tipo, como assim? Que absurdo? Você não é um cristão pra mim, entendeu? Então... Essas coisas assim, não, que eu acho que... E eu acho que pega muito isso também, porque, tipo assim, a palavra é a palavra. Ela é pra mim, ela é pra você, e se ela tá falando que isso é errado pra mim e pra você, se tá falando que isso dá certo pra mim e pra você. Então a palavra é isso, é pra todos. O problema de ficar muito nas experiências pessoais é que às vezes eu vou ouvir a sua experiência e vou achar que se eu seguir os seus passos vai dar certo na minha vida. E talvez a trajetória que Deus tem pra mim é totalmente diferente daquele que tem pra você. Eu posso fazer exatamente como você fez e pode dar um resultado totalmente diferente. Então existe esse perigo. E eu quero entrar aqui num assunto polêmico pra gente acabar, pode ser? Sim. Posso citar nome, né? Tá na rede social. Pode. Acho que não dá processo, não. Se der, é o David. O David é o rico, ele que paga. O que acontece? Eu tava vendo hoje e eu fiquei assim, esmada com... Porque assim, a gente escuta falar e eu fui na fonte ver. Pastor Lucinho, né? Nós somos de Minas, gente, então ele é muito conhecido no Brasil e aqui, inclusive. E aí ele fez aquela fala lá da convivência com a filha dele. De fato, eu não acredito que... Porque aí as redes também aumentaram o negócio e coloca... Pegou um trechinho. Pegou um trecho, colocou ele como abusador da filha. Porém, hoje eu tava ouvindo outro podcast e a pessoa citou esse episódio que aconteceu. E eu achei muito interessante, porque eu não tinha pensado por essa vertente. Ele ali, ele usou um exemplo muito infeliz, porque a fala foi infeliz. Eu fui procurar o vídeo pra ver, foi muito sem graça. Não acho que você deve falar isso pra sua filha pra afirmá-la.
Porém, mais do que isso, ele tá em cima do púlpito. E ele não sabe quem tá ouvindo ele lá embaixo. Se tiver alguém lá embaixo que já gosta do que é errado, vai falar assim, mas o pastor falou que trata assim a filha dele, eu também posso tratar. E ela foi além, sabe? Porque depois ele vira e fala, né? Eu vou virar pro cara e vou falar, eu fui o primeiro a beijar ela, né? Uhum. E aí a mulher, o podcast que eu tava ouvindo vira e fala assim, se alguém que já tem uma mente distorcida, pega essa fala e vira e fala assim, não, então eu vou ser o primeiro a ter relações com ela. Pois é. Entende? Então, assim, a gente, em cima do púlpito, a gente tem que ter responsabilidade. Isso. E entender que quem tá ouvindo não tem, talvez, maturidade. Talvez só tá procurando uma brecha numa fala de uma pessoa que detém autoridade. Uhum. E aí encontra. Então, acho assim, a gente tem que se responsabilizar também pelo que a gente fala em cima do púlpito. Porque o púlpito não é qualquer lugar. Né? As pessoas que estão ali embaixo recebendo aquela palavra, elas estão absorvendo aquilo e de alguma forma vão tentar, né, o que se espera, colocar em prática. É claro, gente, que a gente queria igreja de Bereia. Vamos lá consultar na palavra, examinar as escrituras e ver se é de fato isso. Mas a gente sabe que esse não é um hábito da grande maioria, infelizmente. Então, a gente precisa ter esses cuidados, acredito eu. Então, assim, tem algumas falas, já presenciei algumas pregações, que eu vou te falar, realmente me deu vontade de levantar e falar, não, que vontade de ir embora e sair. Às vezes até vou. Vou lá embaixo assim, dou uma respirada e depois volto. E, ao mesmo tempo, tomar cuidado com a arrogância. Porque também... Se a pregação ela não tem nenhuma heresia, ela tá trazendo uma palavra, isso aqui não é só porque não tá no meu estilo que a palavra não é boa. Uhum. Mas a gente sai da igreja às vezes falando, nossa, não gostei muito não. Pelo menos já aconteceu comigo. Uhum. Então a gente precisa... É muito perigoso porque a gente se rouba, né, de ter ali, de extrair um bom princípio. Por causa do estilo. Por causa do estilo, realmente. E a gente precisa tomar esses cuidados. Eu adorei conversar com vocês, só tem que fazer mais disso. Aqui, ó. Antes da gente finalizar, eu preciso falar da nossa mais nova patrocinadora aqui do Em Frente. Né? Ela já esteve aqui com a gente, inclusive gravou um podcast muito bacana do Dia das Mães, é a mentora Joana Dalva. Né? Então você que é mulher, né, que busca novos patamares aí na vida pessoal e profissional, você precisa conhecer a Joana Dalva, tá? Ela oferece uma mentoria exclusiva focada no desenvolvimento pessoal e também no autoconhecimento. Então vamos lá, transforme a sua carreira e relações com orientação da Joana Dalva. Ela é pedagoga e mentora especializada em mulheres. Você não pode perder essa chance aí de crescer, com certeza. Tem QR Code aí, tem o link aqui embaixo na descrição para você entrar em contato direto com a Joana Dalva aí e com certeza ser abençoado por ela, que é uma mulher muito especial, não é verdade? É verdade. Muito bem, meu povo. Acho que a gente pode pedir o pessoal para sugerir mais temas, né? Isso, a gente opinar. Vai na descrição aí, nos comentários, né? E sugiram temas para que a gente possa trazer mais bate-papos aqui com as nossas opiniões, né? Com aquilo que a gente já tem de carga aí, de conhecimento. Com certeza a gente vai ter um prazer imenso de estar fazendo esses bate-papos aí. A gente já tem umas ideias para frente aí, não é, Aline Gisele? Mas a gente vai dar prioridade às opiniões dos nossos queridos seguidores. E comenta com a gente o que é uma boa pregação pra você. Quando você sai da igreja e fala assim, nó, que pregação boa. E o que é ruim também. Nó, que pregação fraquinha. Comenta aí com a gente, porque a gente quer ouvir, a gente quer interagir com vocês. Isso mesmo. É isso aí, gente. Recados dados, eu só vou despedir. Nós não vamos pregar. É isso mesmo. Bom, gente, muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço mais uma vez aos nossos amigos que nos patrocinam aqui. A Autoescola do Adriano. Obrigada, Betim. A nossa mais nova parceira, a Joana Dalva. E também a Fixar Parafusos, né? São os nossos parceiros aqui no podcast Em Frente. Deus abençoe e até a próxima.